No vídeo de hoje eu irei fazer uma parte 3 mostrando todos os meus desenhos que eu fiz recentemente. Bom pessoal, como de costume, né, primeiro o desenho do Kaoto. Sério, eu adoro fazer desenhos furry por justamente fazer esse detalhe nos pelos. Eu adoro fazer esse detalhe nos pelos. Nota que eu fiz muitos desenhos furry ultimamente. Eu vou continuar fazendo porque eu adoro fazer esses detalhes. Ah, e um detalhe, esse daqui foi sem borracha, ou seja, nas partes que eu errei, eu dei uma ajeitada, como por exemplo aqui na orelha, que eu errei um ângulo, e eu consegui dar uma consertada, né, contornando um pouco mais por cima. Mas, né, enfim, basicamente nessa história aqui, né, o Kaoto tá comendo uma fruta e os amigos dele estão amolando ele com alguns pensamentos aí. Enfim, gente, tá aqui o desenho pra vocês e vai estar a comparação aqui do lado. E vocês comparem pra ver como está, né, se tá igual, se tá diferente. Enfim, o desenho é esse. Vou dar um close agora. E ficou assim. Eu fiz no dia 14/10/2025. Faz um pouquinho de tempo já. Se não fosse do Lupin, de Belfort e Lupin. Eu adoro fazer esse desenho, gente. Na moral, porque o Lupin é um personagem bem legal. Eu acho que a única coisa que ficou faltando é o cabelo dele, que eu vou dar uma ajeitada depois. Mas enfim, no geral é isso. Essa cena aqui acontece justamente num episódio que o Lupin vai ajudar o Belfort com a família real dele. Enfim, é um episódio bem legal. E sério, tem que parar com esse costume de colocar coração ao invés dos olhos, que os olhos são muito difíceis de fazer, gente. São muito difíceis. Ao invés disso, eu coloco um coração. Enfim, nos próximos desenhos que eu fizer, eu vou tentar fazer sem coração e vou tentar fazer. E eu vou tentar fazer realmente os olhos. Mas enfim, vai ficar aqui a comparação aqui do lado. E eu vou dar um close para vocês verem como está o desenho ao todo. Dessa vez eu quis dar uma inovada e fiz a Rapunzel de Enrolados outra vez. Sério pessoal, foi uma coisa bem diferente fazer ela, sério. Eu erro muito, mas eu gosto muito de errar por justamente eu aprender com os meus erros e também melhorar meus desenhos por causa disso. Por exemplo, o pescoço da Rapunzel tá muito grande aqui, isso foi um erro muito grande. E também eu não usei borracha nesse desenho e ficou muito mais difícil de fazer. Afinal não tinha como consertar, já que eu tô começando a fazer esse desenho sem borracha para me dar mais complexibilidade e eu consegui me acostumar com os formatos dos desenhos. Mas enfim, ficou basicamente desse jeito. Não ficou exatamente do jeito que queria, mas para alguém que está começando a desenhar, para mim ficou muito bom. E eu fiz esse desenho no dia 4/11, pessoal. Eu tô marcando agora todas para eu ter um pouco de noção o quanto tempo eu fico sem fazer desenhos. Mas enfim, ficou bem desse jeito. Eu gostei mais da parte a parte de baixo aqui, pessoal, onde eu consegui dar uns detalhes aqui na roupa da Rapunzel. Mas realmente o que me incomodou foi um pouco o pescoço da Rapunzel, que ficou mais grande do que deveria. Mas enfim, eu não posso esperar muito de alguém iniciante como eu. Mas enfim, ficou mais ou menos desse jeito. E mais outro desenho furry, pessoal, só que dessa vez é do Dia dos Mortos. Tá, o Dia dos Mortos passou e também eu quis homenagear o Dia dos Mortos fazendo um desenho furry em relação ao Dia dos Mortos. E claro que poderia ser do Frank, né, que o Frank, o pai dele morreu, e nada mais justo do que eu fazer um desenho sobre o Frank, né, o Frank bem triste, ao lado do túmulo do pai dele. Eu sei que é bem pesado, mas é o Dia dos Mortos, então eu decidi fazer uma homenagem, né, fazendo um desenho bem legal. Enfim, o Frank tá aqui chorando, eu peguei essa cena quando o Frank fica sentindo falta do pai dele no Dia dos Pais, e isso faz com que ele chore muito. Enfim, aí o Kaoto tenta consolar ele e vai ficar aqui todas as cenas dele. Enfim, e o túmulo eu tentei fazer improvisado, sério, ficou mais ou menos. Eu não sei fazer muito bem o túmulo, né, mas ficou legal. Aqui ficou só alguns detalhes da grama para dizer que o Frank está em um cemitério aberto. Enfim, e tá basicamente isso. Eu não sei se ficou tão bem quanto os outros desenhos, mas eu gostei porque eu fiz uma homenagem no Dia dos Mortos e eu adorei, sinceramente, ficou bem legal. Ficou muito bom e foi muito desafiante, sinceramente. E ficou basicamente desse jeito. E mais o desenho furry ficou desse jeito.
Esse aqui foi só porque eu tava praticando e eu quis fazer esse desenho mesmo. Não tem nada de especial nele. É só um desenho furry e é só isso aí. Enfim, a inspiração vai ficar aqui do lado. Mas a parte que eu mais gostei de fazer, eu acho que foi a boca. A boca é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em desenhos furry é a boca, porque é algo bem divertido e bem complexo ao mesmo tempo. Enfim, ficou bem desse jeito. E eu acho que eu só esqueci de fazer a pupila do personagem. Mas eu acho que ele não tem pupila. Enfim, ficou assim esse desenho. E finalmente um desenho bem diferente dos outros. Eu tentei fazer o Vox de Raspin Hotel. Sério, pessoal, eu não sei se eu cheguei perto ou não, mas tentando é o que vale, né? Então, eu acho que ficou bem legal o Vox, entendeu? Eu acho que ficou bem legal o Vox, apesar de ele ser um personagem bem controverso, bem chato a maioria das vezes e bem esperto também, dependendo do roteiro. Eu fiz ele com a TV de tubo, eu acho. Nem eu sei o que eu fiz exatamente. Só sei que eu tentei fazer desse jeito e peguei essa imagem como referência. Enfim, tentei fazer aqui o chapéu dele, ficou legalzinho. E também a gravata dele, que ficou bem legal. Só que eu tentei seguir bem a risca o que tava, né, no desenho. E chegou que ficou nesse resultado. Ficou até que legal. Eu ia até fazer o símbolo dos Vs, né, mas me deu preguiça e no final acabei não fazendo. E eu fiz esse desenho dia 13/11 de 2025, já faz um pouquinho de tempo. E esse foi o resultado. E vamos de mais um desenho furry, só que dessa vez foi bem mais complexo de se fazer, já que esse personagem tem muitos detalhes nos pelos. E de novo, eu não usei borracha para fazer esse desenho, o que dificultou bastante eu terminar ele. Primeiro eu comecei pelas patas, as patas já acabaram por ficar muito pequenas, então né, as patas ficaram pequenas, e dá pra ver aqui um pouco de rascunho, enfim. E então dei o contorno ao todo, né? Comecei a fazer, dei o contorno, fiz a orelha, subi um pouco mais para cima e assim eu fiz até chegar no outro lado e perceber que a pata estava extremamente pequena. Então eu decidi dar uma aumentada e fazer a outra pata. E assim, por fim, dei os últimos detalhes no rosto, que sim, de novo, são de corações, e fiz o nariz dele, a boca dele e por fim os detalhes separando ele de duas cores. E por fim concluí com a sigla LGBTQIAPN+, e também a palavra furry. E esse desenho fiz dia 13/11. Assim como eu fiz no desenho do Fox, pessoal. Sinceramente, deu vontade de fazer 2 desenhos em um dia só. Às vezes dá vontade de fazer muito desenho. Só que demora demais fazer um desenho. Sério, gente. Para alguém iniciante como eu, demora mais ou menos 1 hora para terminar tudo. Porque eu gosto de fazer tudo perfeito. E assim, né, por mais que eu ache que não tenha chegado no resultado final, pra mim ficou muito bom esse desenho, pessoal, sinceramente incrível. E vai ficar aqui a inspiração do lado pra vocês verem. E por fim, pessoal, eu acho que esse é o último desenho furry desse vídeo. Sim, pessoal, vai ter mais desenhos furry, porque eu adoro fazer esse tipo de desenho. E dessa vez fiz um personagem furry segurando a bandeira LGBT. Porque, pessoal, eu achei muito incrível esse desafio, pessoal. É muito bom tentar fazer desse jeito. E ficou mais perfeito dentre eles, sabe? Ficou muito bom os detalhes que eu fiz sobre o pelo do personagem e como eu consegui realmente acertar os ângulos, por mais que tenha sido bem desafiador no começo. Eu acho que a parte mais desafiadora desse desenho foi justamente a bandeira, que eu quase que eu fiz errado, tanto que, né, que tem algumas partes aqui inacabadas, eu acho. Enfim, só sei que foi bem legal, mas dar esses detalhes no personagem e fazer com que ele segurasse a bandeira com a boca e com as patas ao mesmo tempo foi um detalhe bem legal. Sem falar nesses detalhes nas orelhas, que fica bem mais legal e bem mais divertido de se fazer o personagem. Sério, pessoal, é um dos desenhos que eu mais gosto de fazer por justamente implementar muitos desafios. E eu gosto muito de um bom desafio. E sinceramente eu acho que esse foi o melhor desenho que eu fiz ultimamente, porque apesar de ter muitas dificuldades, eu ainda assim consegui chegar no resultado final. Enfim, eu vou deixar a imagem aqui do lado para vocês compararem e também dar um close para vocês verem como o desenho ficou ao todo. Bom, enfim, pessoal, eu peguei e fiz um esboço de um personagem, não sei exatamente que personagem é esse, mas sei que estou fazendo uns esboços aqui e ali para melhorar
a minha técnica nos desenhos. Então acho que ficou bem legal. Isso é só um peitoral de personagem, pode imaginar que é o peitoral do Goku, do Gohan ou de qualquer outro personagem musculoso. Enfim, ficou desse jeito. Eu não sou muito bom de fazer esboços porque me dá muita preguiça de fazer, mas eu tenho que fazer para realmente saber as formas geométricas e de como eu devo fazer realmente o tronco de algum personagem, o peitoral, a cabeça, os braços, as pernas. Sim, esses detalhes que pode parecer que não são difíceis, mas para alguém iniciante como eu, é sim extremamente difícil. Mas enfim, ficou desse jeito aqui. E vamos de mais um desenho. Dessa vez eu tive um pouco de criatividade e eu vou fazer desse jeito que eu vou explicar agora. Primeiro é um coração LGBT que eu peguei e dividi o coração com as cores da bandeira, eu ainda vou pintar. E aos lados vai ficar alguns desenhos animados, tipo Belfort e Lupin e talvez Gravity Falls, enfim, vários desenhos que possuam personagens LGBTs. E vai ser mais ou menos isso, vai ser como se fosse uma transição de uma pessoa LGBT para os desenhos que ele consome no dia a dia. Vai ficar assim, tá inacabado, mas vai ficar para eu fazer no futuro. Espero que a preguiça deixe eu fazer. Por fim, isso daqui não é o desenho, é só uma ilustração. E eu tô tentando fazer ilustrações agora. Essa é a minha primeira ilustração de como eu tô tentando fazer. É só a visão de alguém que tá em plena floresta com algumas flores, como vocês podem ver aqui, e algumas nuvens. Só isso mesmo. Mas eu vou tentar fazer algumas ilustrações mais realistas. Enfim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas a minha primeira ilustração vai ser essa daqui. Ficou até que bem legal, eu gostei. Primeiro eu tive uma ideia de fazer um sol, mas minha criatividade me fez fazer uma flor, enfim, assim como essa outra flor aqui, e eu vou continuar fazendo. Eu acho que é uma flor que está prestes a desabrochar. Enfim, só sei que vai ficar desse jeito e eu vou tentar fazer mais paisagens no futuro. Mas enfim, pessoal, esses foram os desenhos, né? Apesar de eu estar fazendo bem pouco desenho ultimamente, me concentrando mais no canal, eu até que estou gostando de fazer, né? Ainda falta alguns desenhos para eu terminar, igual o dos Undergrounds que eu estou mostrando agora, mas até que ficou bem legal, né? Enfim, ainda tem muita coisa que eu devo fazer. Eu acho que eu vou fazer o caderno inteiro cheio de desenhos. Enfim, vai depender do quanto eu estiver me esforçando no ano que vem e do quanto eu vou querer fazer os desenhos, né? Porque eu estou muito ocupado com o canal agora. Mas enfim, esse foi os desenhos que eu fiz recentemente, parte 3. Eita que eu só fui lembrar do anel depois, velho. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas enfim, gente, vai ficar aqui no final do vídeo. E aqui, ó, letras romanas, enfim. Esqueci de botar o anel antes de fazer o vídeo, pelo amor de Deus, eu sou muito desastrado.